Bem-vindos ao podcast Falando com o Especialista. E esse podcast tem um objetivo de aproximar você, as suas dúvidas, do consultório. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a doutora Joana Mayra, nossa endócrino pediatra, e ela veio para falar um pouquinho e tirar algumas dúvidas sobre puberdade precoce. Então, se você for mãe, se você for pai, esse podcast, esse assunto é para você. Doutora Joana, seja bem-vinda! Obrigada, Estou muito prazer feliz estar de ter aqui. você aqui. E vamos conversar sobre esse assunto, né? Vamos, que é tão frequente, né? Muito frequente e muitas vezes é uma idade que a gente negligencia, né? E eu quero começar falando exatamente da minha filha, que tem 2 anos e 6 meses, e ela apresentou um broto mamário. E conversando com outras mães, eu vi que isso é muito comum. Então, eu queria saber o que é essa puberdade precoce. Já é para eu me preocupar nessa idade de 2 anos? Muito bem, vamos lá, Bruna. Qualquer surgimento de caracteres sexuais, seja aumento das mamas, aumento de pelos, cheirinho debaixo do braço, antes de 8 anos nas meninas e aumento testicular antes dos 9 anos nos meninos, merece investigação. É o quadro que a gente diz puberdade precoce. Então, sim, se surgiu seio, mama na sua filha antes de 8 anos, nós merecemos investigar. Sempre vai ser indicação de tratamento? Nem sempre. Por isso que uma avaliação minuciosa é importante para a gente identificar aqueles casos que merecem tratamento e os que não merecem. E aí você mencionou algo muito frequente no consultório, que é o que a gente chama de mini puberdade. Você já tinha ouvido falar nesse termo? Nunca. A mini puberdade é um aumento transitório dos hormônios sexuais, que ocorre ali até 2 anos de idade, mais ou menos. E pode dar exatamente isso, o surgimento do broto mamário. Mas a gente observa esse broto mamário de forma isolada. A criança não tem aumento da velocidade de crescimento. Em geral, ele não progride, não tem surgimento de pelos. Então, esse fator, esse quadro, a gente tranquiliza a mãe e mantém apenas o acompanhamento aí um pouco mais de perto. E, em geral, até 2 aninhos, no máximo 3, costuma regredir. Perfeito. E me tira uma dúvida, assim, de comadre. É verdade que a alimentação rica em hormônio pode estar trazendo esses quadros? Nós temos alguns mitos em relação a isso. Muito se fala a respeito do frango, né? Sim. Isso. Aqui no Brasil, a gente não considera que o frango é responsável por quadros de puberdade precoce. Alguns estudos mencionam a soja. Porém, para a soja ser responsável por isso, seria necessário uma ingesta bem elevada, o que normalmente a gente não observa, né? Então, Não está dentro provavelmente dos não, alimentares, isso não né? tá. A menos tem algumas crianças que consomem leite de soja, né? E aí uma maior quantidade, aí talvez. Mas em geral não é essa a causa. Sim. E aí eu queria entrar um pouquinho nessa parte do tratamento, né? Quando a gente tem uma mãe com uma criança adolescente, principalmente as meninas. Eu sei que os meninos sofrem também com a puberdade precoce, né? Mas para as meninas tem um quesito aí social quando entra a menstruação. E é muito mais frequente também, né? E aí eu queria saber como é essa questão da entrada do tratamento hormonal. Muito bem, excelente pergunta, porque muitas mães, assim que surge o broto mamário, já chegam muito ansiosas no consultório, querendo o tratamento. E eu sempre falo, olha, é muito importante nós avaliarmos. Por quê? Às vezes, o broto mamário surgiu antes de 8 anos, mas a velocidade de crescimento não avançou, a idade óssea não avançou, a criança não tem outros sinais e é um broto mamário que não está progredindo. Nesses casos, a gente observa e diz, mãe, vamos reavaliar daqui a 4 meses, né? Ou, por outro lado, a gente pega uma criança que antes de 8 anos, nas meninas, né, já tem o broto mamário, tem pelos, a idade óssea está avançada, os hormônios no sangue estão aumentados, aí sim nós indicamos o tratamento, quanto antes iniciado, melhor, né? E o tratamento é feito com injeções. Até porque a gente entra numa área muito difícil para a mãe olhar para o seu bebê,
para sua filha, criança, e enxergar um corpo Sim, mais adulto. o início da puberdade para muitas mães significa ela não é mais criança. E eu falo muito isso em consulta, né, Bruno? A criança, muitas vezes, a maioria das vezes, está na nossa cabeça. Então, não é porque o corpo está mudando que aquela menina vai deixar de ser criança. Sim. Né? Então, às vezes vem mãe já com 10 anos, as meninas com 10 anos, surgimento de broto mamário aos 10 anos, que a gente sabe que é normal, mas ansiosas, porque está iniciando uma transição importante. Sim. Da infância para a adolescência e aí para a vida adulta. Então que... isso é difícil de lidar. Você que é mãe de menina, né? E aí você já começa a vir com as questões da transição. Sim. Né? E agora ela já começa a ter um corpo mais adulto, já não vejo ela daquela mesma forma. Sim. Mas é muito importante não negligenciar isso, Com né, certeza. doutora Joana? E aí eu queria que você falasse sobre as implicações de uma puberdade não tratada, de uma puberdade precoce, onde essa criança não tem acesso a esse tratamento. Isso é muito importante também, porque quando a gente indica o tratamento, né, e ele é feito com injeções que podem ser mensais, trimestrais ou até já temos apresentações semestrais, nós objetivamos minimizar os efeitos de uma puberdade precoce. Quais seriam? Baixa estatura quando adulto. Quando a criança entra nesse processo de forma muito acelerada, ela pode ter um comprometimento da estatura final. Exposição muito precoce aos hormônios sexuais, então é mais tempo ao longo da vida exposto a esses hormônios. E aí muito se fala sobre risco aumentado, por exemplo, de câncer de mama, câncer de ovário. Existem também as implicações psicológicas. As crianças, muitas vezes, não têm ainda o cognitivo, o emocional pronto para entender todas aquelas mudanças que estão acontecendo no corpo. Elas olham para as coleguinhas e as coleguinhas ainda não têm nada, e ela já está com desenvolvimento de seios, de pelos, né? Então, esse é um dos objetivos que a gente traz, né, com o tratamento. E interessante se falar, porque eu tenho uma sobrinha que tem já a idade de 10 anos de idade, e a gente começou a perceber, inclusive, que quando ela estava menstruada, ela começava a criar desculpas para não ir para o colégio. E era, eu tô com dor de cabeça, eu tô indisposta, acho que eu vou gripar, acho que eu tô com febre. Mas aí a gente foi percebendo que isso todos os meses estava recorrente nessa fasezinha da menstruação. E tem relação, né, Bruna? Aumenta o risco de ansiedade, de depressão, de retraimento social. Quando ocorre de forma muito precoce, muitas meninas é exatamente isso. Não querem sair de casa, não querem se mostrar. O medo não de sujar a farda, né? Isso. O medo de sujar a farda, de se expor. Eu lembro que eu tinha muito medo. Sim. E eu menstruei numa idade boa, que era 12, 13 anos. A gente menstruava mais tarde, né? Isso é interessante. Há mais ou menos um século e meio atrás, sei lá, nas nossas tataravós, a média de menarca, que é a primeira menstruação, era de 17 anos. Olha isso. Hoje essa média caiu para 12 anos, né? A média normal de primeira menstruação. Então, sim, está mais cedo do que já foi no passado. Sim, perfeito. E para finalizar, eu sei que vocês estão amando isso, até porque para mim já está sendo muito útil ter uma bebê de 2 anos e 6 meses. Eu queria saber, doutora Joana, se o tratamento precisa ser sempre necessariamente hormonal. Sim, o tratamento da puberdade precoce, quando a gente identifica e indica, ele é sempre hormonal. É feito com uma medicação que chama acetato de leuprorelina. O objetivo é regredir os caracteres, desacelerar o avanço da idade óssea e reduzir os níveis hormonais. Porém, eu sempre reforço também para as mães. Hoje, né, Bruna, a gente fala muito sobre os disruptores endócrinos. O que é isso? Você já ouviu esse termo? Não. São substâncias presentes no nosso dia a dia que podem mimetizar a ação hormonal e, com isso, acelerar esse processo. Sim. Esmalte, maquiagem, blushzinho, que as meninas A minha já tá adoram. super animada pra isso. De vez em quando quer passar batom. Isso, então o que eu falo? Quer passar? Procura o infantil. As linhas infantis.
que geralmente são aquelas que saem com água, é aquele esmalte que não precisa de acetona, tá? Porque isso também já se tem estudos mostrando a relação com o aceleramento dessa puberdade. Consumo de BPAs, né, que os bisfenóis, por isso que hoje em dia muitos plásticos você vê BPA free, hoje em dia já tem uma lei que tirou, por exemplo, o BPA das mamadeiras, exatamente para a gente tirar essa exposição desde o início da vida desses disruptores endócrinos. Tá? Então, além do tratamento hormonal, eu sempre oriento isso, além da perda de peso naquelas pacientes que estão com obesidade. Né? Ai, doutora Joana, perfeito. Estou muito feliz com essa troca. Obrigada pelo convite. E eu tenho certeza que a gente vai tirar muitas dúvidas de muitos pais, de muitas mães. E a gente continua esse quadro mais pra frente. Quero que você volte mais vezes. Estou à disposição. Isso, perfeito. Muito obrigada. Nada.